Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito central dentro de qualquer organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, seja lá qual a área de atuação, para poder focar os seus resultados e fazer com que suas equipes elas tenham melhores performance, melhores desempenho dentro do foco e dos objetivos propostos pela organização. Então o objetivo do vídeo é falar sobre as equipes de alta performance. O que são equipes de alta performance que se diferenciam das demais, onde os componentes integrantes dessa equipe eles se agregam e se juntam de forma tão intrínseca que fazem com que os resultados se tornem produtos tão flexíveis, viáveis, frequentes dentro da organização e com muito mais agilidade e facilidade do que normalmente as equipes normais, medianas, comuns, elas conseguem gerar. Então o objetivo é a gente falar um pouco sobre o que são essas equipes de alta performance. Segundo, mostrar algumas características dessas equipes que faz com que elas se diferenciem. Terceiro, mostrar umas variáveis que atrapalham as equipes nesse processo de busca do alto desempenho, ou seja, que acabam fazendo com que elas não consigam chegar nesse status de alta performance, de alto desempenho. E, em quarto lugar, mostrar como pode se neutralizar esses pontos de detrações que acabam atrapalhando nesse processo de ganho de competitividade, ganho de resolutividade, ganho de competências das equipes nas diferentes instituições. Então, o que o que são equipes de alto desempenho, de altas competências, de altos resultados? São equipes que, via de regras, elas conseguem, os integrantes dessas equipes, eles conseguem captar os valores da organização de tal forma e com tal unidade que a equipe ela acaba criando uma identidade comum e um senso de pertencimento ele acaba aflorando. Então o time ele acaba agindo como um bloco, como um grande time que vai para frente, que entende a visão de futuro da empresa e que acaba fazendo com que os resultados eles aconteçam de forma mais constante e de forma mais ágeis. Então equipes de alto desempenho elas têm uma colaboração muito alta, eles conseguem se colocar no lugar do outro, eles têm uma colaboração muito constante, eles entendem que o trabalho em equipe ele é fortemente eficaz para poder gerar os resultados com menor tempo, com menor uso de recursos. Então as equipes de alta competência, de alta resolutividade, com performance acima da média, são equipes que efetivamente têm o senso de colaboração e time. Por outro lado, equipes tidas como normais, medianas, são equipes que têm dificuldade de fazer com que haja esse espírito de colaboração. Às vezes integrantes do time não entendem exatamente quais são os valores da empresa ou não se adequam a esses valores, não tendo um senso de pertencimento. Então, quando você pega uma equipe de alta performance e uma equipe mediana, normalmente, via de regra, o que vai diferenciar as duas são elementos como a coesão entre o time. Então isso é muito importante. Então quais seriam as características que faz com que um time ele se torne um trator de resultados, que trabalhe com alegria, com eficiência, com vontade, dê mais do que a organização espera? Então um primeiro fator são os valores, esse senso de identidade que acaba criando esse senso de pertencimento e faz com que a organização toda ela ande como um grande bloco que uma parte vai ajudando a outra. Então equipes de alto desempenho eles têm esse senso de time, de participação, de ajuda mútua. Em segundo lugar, direção. As equipes de alto desempenho normalmente elas têm um senso de direção, elas entendem o foco da empresa, elas têm essa visão de futuro e onde a organização ela quer chegar no tempo. Então isso é extremamente importante. Equipes de alto desempenho elas são altamente competitivas, mas é a competitividade positiva, é aquela competitividade em que faz com que
cada integrante e o time como um todo, ele tem que sempre fazer melhor do que ele fez anteriormente. Então é uma competitividade contra si mesmo e não ultrapassando o limite da competitividade contra, obviamente, os parceiros dentro da equipe. Então, equipes de alta performance, eles têm um senso de competitividade muito alto, eles tentam sempre estar melhorando, sempre estar se aprimorando. E essa é uma das a próxima característica, que é a questão da adaptabilidade e do autoaprendizagem. Equipes de alta performance têm em seus integrantes pessoas com vontade constante de aprender. Normalmente, quando chegam os desafios, ela não tem um mapa que ela vai, um caminho a ser definido. Às vezes as soluções elas são adaptativas, elas têm que ser construídas. E normalmente as várias visões dentro da equipe acabam sendo os tijolos que vai construindo e moldando a solução para que possa efetivamente chegar no resultado. E às vezes tem que se aprender do zero, às vezes você tem que entender como funciona aquele processo, aquela situação, para poder pensar em soluções. E equipes de alta performance sempre estão dispostas a aprender, a se adaptar. E nesse sentido de adaptabilidade, são equipes com forte capacidade de resistir às derrotas, aos problemas e sempre se renovar num processo antifrágil de construção de resiliência, de fortalezas, que faz com que os desafios que não são vencidos, eles se tornem aprendizagens para que da próxima vez os resultados se tornem melhor. Então, equipes de alta performance, eles têm isso como um senso de motivação para ir para frente. É muito importante esse senso de autoaprendizagem e adaptabilidade. Um próximo elemento que faz com que as equipes de alta performance se diferenciem é a capacidade delas entenderem o todo, delas tentarem visualizar que cada etapa do processo que realiza, ela faz parte de um processo um pouco mais amplo, a longo prazo. Então as derrotas de hoje e as vitórias de hoje, elas não são as vitórias da guerra. Então você não deve ser nem frustrado em relação às derrotas que possam pontualmente acontecer no caminho, nem excessivamente eufórico a ponto de estar para cada vitória achar que a guerra foi vencida. Não, equipes de alta performance, eles entendem o caminho, eles visualizam o caminho a longo prazo e conseguem visualizar cada etapa e a importância que cada uma delas tem para o processo e a importância que o grupo como um todo tem nesse processo para poder ajudar nessa vitória. Um outro ponto extremamente importante nas equipes de alta performance é que elas focam as suas experiências em comum, os seus momentos em equipe para falar de ideias, para falar de desafios, para falar de como resolver problemas, para falar de métodos, para falar de experiências, para falar de acontecimentos e aprender com esses acontecimentos. Raramente as equipes de alta performance elas se focam em falar de pessoas, em falar mal, em criticar. Até porque as equipes de alta performance elas têm uma facilidade muito grande para aceitar o diferente e para tentar agregar o diferente dentro do seu escopo de trabalho. Então isso é fundamental, é extremamente importante. Então esses são alguns elementos que fazem com que as equipes de alto desempenho elas consigam chegar nesse status. E obviamente a gente tem alguns detratores, algumas situações que fazem com que as equipes elas meio que não consigam atingir esse status de resultados. Um primeiro é justamente o principal, que é a questão da identidade. Equipes de mediana ou de baixa performance eles têm dificuldades de criar identidades em comuns, eles não conseguem situar o indivíduo ou o grupo aos valores da organização, logo acaba faltando esse senso de pertencimento. Em segundo lugar, equipes de baixa performance eles são altamente competitivos entre si, e isso é ruim, porque faz com que a organização ela acaba se tornando uma verdadeira batalha naval, em que as pessoas elas têm, por medo, por insegurança, por achar que vai perder espaço, acabam criando um clima de competitividade entre as pessoas.
Um problema também muito grave dentro das organizações são